Olá, professor, professora, jovem, abençoado, alunos da EBD, Escola Bíblica Dominical. É um prazer estarmos aqui mais uma vez para falarmos a respeito da lição da classe dos jovens. Eu quero cumprimentar a você com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Na lição de hoje, lição número 4, iremos aprender sobre os jovens que se mantiveram firmes na doutrina. Lição de número 4 do primeiro trimestre de 2024. Essa lição que está falando na classe dos jovens, a classe dos jovens. Essa lição que tem por título Fundamentos dos Apóstolos e dos Profetas. Então, essa lição, a doutrina bíblica como base para viver uma caminhada cristã. Então, vamos aprender durante toda essa lição, todo esse trimestre, a respeito das doutrinas bíblicas, a respeito da obediência, desobediência e tudo o que temos com respeito às doutrinas bíblicas. Essa lição está maravilhosa, ela está muito relevante para os nossos dias, para a nossa vida. E eu sugiro que você faça um estudo aprimorado dela e que você leve também para a sua classe de jovens essa lição que está esplendorosa, que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida, que possa abençoar seus jovens, todos os nossos jovens, que possamos aprender e nos dedicar a viver a palavra de Deus, tá certo? Vamos em frente, então, a lição que está falando os jovens, ela já vai falar com jovens, vai falar cerca de 4 jovens aqui que fizeram coisas extraordinárias na obediência à palavra de Deus. Os jovens que se mantiveram firmes na doutrina. O texto do dia, e se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Daniel 3,18. Síntese: a confiança em Deus e o compromisso com a sua palavra contribui com a manutenção da fidelidade do crente. Objetivos: conscientizar da importância da firmeza doutrinária, saber que é preciso identificar e confrontar as falsas doutrinas e compreender o que é viver a verdadeira doutrina. O texto do dia está em Daniel, capítulo 3, versos 7 e 12. Nessa lição, ou na lição deste domingo, vamos aprender, ou vamos discorrer a respeito dos conflitos do cristão com os ataques à verdadeira doutrina. Tornaremos o exemplo de vida dos jovens judeus Sadraque, Mesaque e Abednego, inseridos na cultura babilônica, permaneceram firmes no propósito de honrar a Deus. A lição também trata sobre a firmeza doutrinária, os ataques das falsas doutrinas e como viver a verdade da palavra de Deus. O objetivo é fazer você perceber que vale a pena ser fiel a Deus e a sua palavra em meio a uma geração ou uma geração inimiga, certo? Então, a lição está falando acerca desses 3 jovens que viveram no período do exílio babilônico. Na lição anterior, nós aprendemos um pouco sobre quando Israel foi levado a cativo no exílio, ou foi levado ao exílio na Babilônia, justamente pela desobediência à palavra de Deus. Então aqui nós vamos ver que dentro do exílio, lá dentro do cativeiro, lá dentro da Babilônia, nós vamos ver exemplos de pessoas que ainda estando presas, ainda sendo escravas, ainda estando exiladas, estando fora das suas terras, dos seus domínios, do seu povo, estando fora do lugar onde Deus haveria preparado para esse povo, ainda assim essas pessoas não se dobraram às falsas doutrinas. Existiram pessoas ali que ainda viveram a doutrina servindo a Deus e obedecendo integralmente ao Senhor. E isso é maravilhoso, a gente compreender a história a partir desses jovens. Firmeza doutrinária, que eles tiveram muita, por sinal, né? Jovens sob pressão. Ao lado de Daniel, os jovens Sadraque, Mesaque e Abednego receberam merecido destaque nas Escrituras. Não somente pelo livramento da cova dos leões e da fornalha de fogo ardente, respectivamente, mas pela firmeza de fé na verdade de Deus que demonstraram em uma Babilônia hostil, aversa aos princípios divinos, longe de casa, distante das referências familiares e religiosas, diante do triste quadro de
deportação para a Babilônia, esses jovens hebreus foram testados de todas as formas, incluindo a crença, convicções e até mesmo o risco de perder a própria vida. Enfim, foram testados no que aprenderam a respeito de Deus e do seu povo. Então, esses jovens foram testados, eles aprenderam como servir a Deus de uma maneira hostil ou em uma situação adversa. Eles viveram numa terra estranha, numa terra distante, com leis que não agradavam ao Senhor. Eles viviam num lugar onde eram perseguidos justamente pela sua fé, justamente por obedecer a Deus, justamente pela sua cultura, que era, ou deveria ser, de obedecer ao Senhor, de obedecer a Deus. E esses jovens foram então testados, eles foram levados aos limites extremos, até mesmo correndo risco de morte, para que eles negassem a verdadeira doutrina e se rendessem a falsos ensinos e a falsos deuses. Porém, esses jovens foram até o fim. Era uma situação onde esses jovens mostraram um exemplo a muita gente, até os dias de hoje, inclusive. Então, aqui no subtópico 2, diz assim: os 3 jovens em uma sábia decisão. A decisão dos jovens de não se prostrar diante da estátua do rei Nabucodonosor. Foi o ápice de uma vida pautada em boas e sábias decisões. Não há dúvida de que a decisão tomada por esses jovens, que colocou em risco a manutenção de suas vidas, foi feito da firmeza doutrinária que tinham, principalmente na adoração somente a Deus. Então, por não quererem se dobrar a outros deuses, ou por não se dobrar a falsas doutrinas, ao falso ensino, à idolatria, esses jovens sofreram sanções em suas próprias vidas. Eles foram levados a situações, como a gente viu aqui, extremas. Você vai entender que esses jovens, e esse texto é muito famoso, essa história é muito conhecida na Bíblia Sagrada, e vai falar a respeito desses jovens que foram lançados na fornalha de fogo ardente. E que esses jovens, ainda sabendo que iriam para dentro de uma fornalha de fogo ardente, ainda assim, eles decidiram não se dobrar. Então, é um exemplo muito glorioso de fé e de certeza, de convicção na doutrina da palavra do Senhor, não é verdade? A firmeza doutrinária recompensada. A história dos jovens hebreus não é um relato só de pressão e testes de fé, mas também confirmação da justiça de Deus e recompensar aos que o homem, especialmente em contextos que contrariam seus princípios. Os jovens foram recompensados pelo rei com prosperidade e destaque especial. De tal modo, percebemos que a fidelidade refletida na firmeza doutrinária desses jovens fez os olhos do rei e de todo o povo se voltarem a Deus. E em seguida, levou-os a serem recompensados em questões pessoais. Então veja que a não aceitação, o não se dobrar à falsa doutrina, à falsa lei, fez com que Deus os abençoasse. E Deus ainda fizesse com que o próprio rei que os havia afrontado também os abençoasse. Então a situação se tornou totalmente favorável, uma situação que era desfavorável, ela se tornou totalmente favorável através da ação divina por causa da obediência. Veja como isso é glorioso, que você possa compreender que a obediência desses jovens fez com que até a decisão ou até a cabeça, o entendimento do próprio rei viesse se voltar ou se mudar de acordo às atitudes deles. Então, foi glorioso o que Deus fez na vida desses homens, desses jovens que estavam ali. Então, eu digo, e nós podemos entender e aconselhar a você, jovem cristão, a você que caminha, você que passa as suas dificuldades na sua vida, saber que o mundo é um território hostil. O mundo nos é um território hostil onde tudo que o mundo faz é para nos afastar da sã doutrina. Porém, nós precisamos resistir firmes, assim como esses jovens resistiram, firmes, e se mantiveram aí no entendimento, no cumprimento e na aceitação da palavra de Deus. Obediência, sempre na obediência. E Deus os recompensou. Porque a gente sabe que nesse mundo teremos aflições, teremos lutas, mas o Senhor Jesus, Ele é justo e Ele pode te abençoar
e ele pode fazer a situação que era contrária virar a seu favor, como aconteceu com esses jovens. Então, confrontando a falsa doutrina, o que esses jovens fizeram? Além de não aceitar a falsa doutrina, eles ainda confrontaram. Porque você vai ver que quando todos se dobraram diante a estátua do rei Nabucodonosor, esses jovens ficaram de pé, eles não se curvaram. E quando foram confrontados, eles também confrontaram. Eles disseram, não, somente ao nosso Deus nós nos prostraremos. Nós não nos prostraremos a deuses estranhos ou a outras pessoas que não sejam o Senhor dos Exércitos, que não sejam o nosso Deus. Então ali, através desse enfrentamento, que você vai entender aqui, deixou furiosos aqueles propagadores da falsa doutrina. Então a falsa doutrina, o que é uma falsa doutrina? Como ela se manifesta? A falsa doutrina se caracteriza principalmente por contrariar e, em alguns casos, em negar os fundamentos da fé cristã. Conforme se vê na advertência de Paulo a Timóteo sobre a distorção que fazem sobre a ressurreição, ponto doutrinário considerado vital à fé do crente. Portanto, a falsa doutrina contraria a verdade de Deus e se manifesta por vias de desonrar os princípios bíblicos. Então, a tentativa ou a investida do povo babilônico na época era não só desonrar o povo de Deus, mas como também desonrar o próprio Deus. Por isso, começaram a criar essas idolatrias, essas coisas, dizer que... E colocar, então, os servos do Senhor, querer colocar os servos do Senhor em opressão, para que assim se dobrassem a outros deuses, assim afrontando ao Deus de Israel. Porém, esses jovens, com uma sábia decisão, honraram a Deus, porque não se dobraram, né? E essa falsa doutrina, até os dias de hoje, ela tem esse sentido, ela tem essa forma, essa vontade de fazer com que rejeitemos os princípios divinos. Mas, como obedientes à palavra de Deus, nós devemos nos posicionar e não aceitar, então, essas falsas doutrinas. Portanto, é necessário, jovem, é necessário a você que está nos vendo, nos ouvindo, que você tenha firmeza e que você conheça a palavra de Deus, para assim você conseguir caminhar, para você saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Você tenha certeza da plena vontade de Deus para a sua vida, conhecendo as Escrituras, para que as falsas doutrinas não venham te alcançar e você possa então contestá-las e combatê-las com firmeza, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego. A falsa doutrina e seus males. A falsa doutrina traz consigo o veneno que destrói a vitalidade da igreja, comprometendo assim que esta cumpra eficazmente a sua missão. Paulo advertiu que a falsa doutrina deve ser considerada maldita. Observe que o apóstolo afirma que o crente deve viver para agradar a Deus e que a doutrina por ele ensinada veio do próprio Deus. Além de desonrar a Deus, a falsa doutrina faz ou traz confusão, divide a igreja em grupos e impede que haja a disseminação da seiva vivificadora do verdadeiro evangelho de Cristo, capaz de salvar o perdido e consolidar a sua igreja. Então, a verdadeira doutrina tem essa função de vivificar, de fazer você ficar vivo, de fazer você ser forte. Ela é como uma vitamina espiritual para a vida do crente. Obedecer às doutrinas de Deus, ela é vida para os nossos ossos, como diz lá em Provérbios. Ela é luz, a palavra de Deus é luz para os nossos caminhos, como o salmista bem relatou. Nós podemos entender que a obediência aos mandamentos, e não só aos mandamentos, mas as instruções, porque a Bíblia vai falar de mandamentos, ela tem coisas na Bíblia relacionadas a mandamentos, aquilo que o Senhor manda, aquilo que o Senhor ordena, mas também tem aquilo que o Senhor sugere, tem aquilo que o Senhor ele nos indica que fizemos. Assim como está escrito que Ele coloca diante de nós a bênção e a maldição. Nós escolhemos, porém Ele sugere que escolhamos a bênção. Então, assim devemos viver, assim devemos fazer. O Evangelho de Cristo é poderoso, ele pode mudar toda e qualquer situação. E eu quero falar aqui para você que talvez você esteja vivendo em uma situação adversa, talvez você esteja enfrentando em sua família, em sua casa, em seu convívio social, em seu trabalho, enfim, você esteja enfrentando na faculdade, por exemplo, onde muitos cristãos estão enfrentando adversidades dentro dos institutos de ensino seculares.
onde as falsas doutrinas estão perambulando, estão tentando saltar, estão tentando invadir os lugares. Mas aquele que é firme na palavra de Deus não se dobra, não se prostra, se mantém de pé. E pode ter certeza que o Senhor Jesus tem te abençoado. Ele é com você e Ele não vai te deixar só, Ele vai te fortalecer, Ele vai te vivificar, Ele vai te dar saídas para todas as afrontas do inimigo através das falsas doutrinas. Confrontando a falsa doutrina. Como confrontar a falsa doutrina? O aprofundamento dos conhecimentos bíblicos, a intensificação da vida de oração, a promoção de encontros saudáveis de ensinos da palavra de Deus, é a ampla distribuição de literaturas com a verdadeira doutrina, são os meios eficazes de confronto à falsa doutrina, fortalecendo a unidade doutrinária, cumprindo assim o desejo de Jesus, demonstrando em sua oração que eles sejam um. Em João 17, 21, a unidade doutrinária é o muro de contenção às ações sorrateiras e maldosas da falsa doutrina. Então, veja que como eu posso combater, como posso fazer com que a gente entenda, a gente compreenda a verdadeira doutrina, para que a gente se afaste dos maus caminhos, dos maus desígnios, é vivendo uma vida de santificação, vivendo uma vida se aprofundando no conhecimento bíblico. É isso que estamos fazendo aqui, aprendendo acerca da palavra de Deus, da vontade de Deus para as nossas vidas. Os conhecimentos bíblicos, a intensificação de uma vida de oração e as promoções de encontros saudáveis e de ensino à palavra de Deus. Então, isso que estamos fazendo quando você se encontra na escola dominical, quando você se encontra na igreja para cultuar ao Senhor, quando você vai ouvir a palavra, quando você senta em sua casa para ler a palavra, quando você entra dentro do seu quarto, fecha a porta do seu quarto e vai para a oração, vai para o jejum, é assim que o Senhor te fortalece e é assim que você enfrenta, então, o engano, porque o Espírito Santo, ele vem e ele confirma conosco aquilo que podemos fazer. O Espírito Santo, ele nos alerta sobre os maus caminhos, sobre as nossas decisões. O Espírito Santo está sempre falando conosco. Aquele crente que tem uma vida de comunhão com Deus, ele não está sozinho. Você precisa compreender que você não estará sozinho. O Senhor Jesus deixou o Consolador e o Espírito Santo está nos guiando, está nos ajudando, está nos auxiliando em todas as decisões que tomamos. Portanto, é necessário que sejamos firmes e na obediência à palavra de Deus. Vivendo, então, a verdadeira doutrina. Então, assim, mediante a esses fatos, nós vamos entender como é viver uma doutrina verdadeira. A verdadeira doutrina procede de Deus. Tito 2,10. E está de acordo com a piedade. Note que a natureza da verdadeira doutrina é divina, cujos frutos sempre são bons, santos e piedosos. Juntos capacitam o cristão a manter uma vida cristã firme e a refletir o caráter santo de Deus. Sendo assim, a verdadeira doutrina procede de Deus e tem como objetivo a glória dele, a salvação do perdido e a edificação da igreja. Então veja que essa sã doutrina, ela vem de Deus, a sua natureza é Deus. A sua natureza é Deus, a palavra de Deus ela vem para nós através da inspiração divina. O compreender da palavra de Deus também é uma ação divina nas nossas vidas, porque é Ele quem nos alerta, é Ele que nos ensina e é Ele que nos testifica, o Espírito Santo, a respeito da sua própria vontade. Portanto, a natureza da compreensão, até mesmo a natureza da edificação, a natureza da construção da palavra de Deus e a natureza da compreensão dentro de nós também é uma ação divina. Então vem de Deus e isso vai ser colocado dentro da gente pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito Santo, através então da atitude nossa que é de queremos obedecer, queremos entender a respeito disso. Veja que em contrapartida a doutrina falsa ela surge dos homens. Ela é inventada através dos homens, através dos achismos, através de algumas coisas, de alguns detalhes que as pessoas tentam achar dentro das Escrituras para poder concordar com aquilo ou com aquele pecado ou com aquela vida pecaminosa que as pessoas estão levando. As pessoas tentam achar explicações na Escritura com respeito a isso. Como foi com Adão e Eva lá no Éden, que a serpente usada por Satanás, ou a própria serpente, ou o próprio diabo, vamos dizer assim, usando de engano, falou até da palavra de Deus,
falando sobre Deus, Deus sabe, Deus tinha dito, ou sobre a ordem que Deus havia dado a Adão. Então, usando a palavra de Deus para desvirtuar o cristão, para desvirtuar o servo de Deus à desobediência. Então, essas são as falsas doutrinas. Ela tem uma natureza maligna e ela é criada por homens, então, influenciados pelo maligno. Em contrapartida, como já falamos, a natureza da sã doutrina ela é divina. Os benefícios da verdadeira doutrina. Uma igreja que vive a verdadeira doutrina se beneficia em todos os aspectos. O apóstolo Paulo mostra que a verdade da palavra de Deus ensina, repreende, corrige, instrui e capacita o crente a praticar boas obras, agradando e honrando a Deus. Finalmente, o apóstolo João afirma que a sã doutrina garante condições necessárias para a permanência de Deus na vida do cristão. A sã doutrina trabalha na manutenção da comunhão com Deus, no fortalecimento das bases da fé e a sua constante preservação, além de promover saúde espiritual. Diante de tudo isso, resta fazer um importante e inadiável convite: conheça e viva a verdadeira doutrina. Então, está aqui já explícito para entendermos que a verdadeira doutrina, a vivência, a prática da verdadeira doutrina, ela vai trazer tantos benefícios na nossa vida. São elas que vão dar condições necessárias para a permanência de Deus na nossa vida. Quando você se desvia da sã doutrina, você se desvia da vontade de Deus, então não há a permanência de Deus na sua vida. A verdadeira e a sã doutrina faz com que Deus esteja conosco, com que Deus esteja em nosso favor, com que Deus haja em nosso favor. Assim como foi com aqueles jovens que estiveram dentro da fornalha de fogo ardente. Veja que Deus não os livrou de ir para a fornalha. Deus não os livrou da prova, da dificuldade, da adversidade. Mas lá dentro da fornalha, lá dentro, onde as pessoas colocaram 3 jovens, quando então foram ver, haviam 4 jovens, 4 pessoas. Quem era a outra pessoa? Era o próprio Deus. Então, eu quero dizer para você que todas as adversidades que você passa na sua vida, quando você é obediente a essa doutrina, o próprio Deus passa com você. O próprio Deus estará lá juntamente com você. A gente vai ver diante de toda a Bíblia, no decorrer de toda a palavra de Deus, a gente vai ver histórias de pessoas que passaram por adversidades, mas Deus estava ali do seu lado. Amém? Para que você possa compreender que a palavra de Deus é pura, viva e eficaz. Que a doutrina do Senhor, ela não só nos faz meros obedientes de uma regra, mas ela nos faz participantes de uma recompensa que ninguém pode comprar, ninguém pode pagar. Uma recompensa tão maravilhosa que nem, como a própria palavra de Deus vai dizer, que nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o servem, para aqueles que o obedecem, para aqueles que o buscam, para aqueles que obedecem, então, à sã doutrina. Então, você compreende que obedecer à sã doutrina é viver em comunhão com o próprio Deus na sua vida. Tá certo? Então, nós entendemos nessa lição e aprendemos que Sadraque, Mesaque e Abednego, diante da pressão da Babilônia e sob o risco de morte, decidiram manter-se firmes na fé em Deus e no propósito de honrá-lo até o fim. Com isso, vimos a necessidade de a igreja, por meio da verdadeira doutrina, confrontar a falsa, sempre com o objetivo de, à semelhança dos jovens hebreus, honrar a Deus acima de tudo. Então, o objetivo nosso é sempre honrar a Deus acima de tudo. E assim, desse jeito, honrando, glorificando e agradecendo ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor Jesus, eu quero deixar com você essa lição, para que você compreenda, reflita e que você saiba que o Senhor é contigo, apesar de todas as lutas, de todas as adversidades, e que Ele nos dará vitória, tá certo? Então eu quero deixar aqui o meu forte abraço, até a próxima lição e que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus.